Oi galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Eliane Farmer. Hoje eu vim contar pra vocês uma história que eu nunca comentei muito nada com vocês, nem aqui, nem lá no Instagram. Hoje eu vim falar sobre amor, perdão e adeus. E isso eu vou falar hoje sobre o meu pai. Vocês não conhecem muito nada do meu pai, eu nunca comento nada, eu não falo nada. Foi uma relação muito escassa, né? Mas eu tenho assim alguns fatores muito interessantes que eu gostaria muito de dividir com vocês. Então vocês ficam ligados aí, gente, que nós vamos desenrolar essa história. Então para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem ainda não acionou o sininho para receber vídeos como esse, gente, acione o sininho. E galera, eu tenho meu canal do Instagram, me sigam lá, porque o que acontece aqui, gente, chega lá primeiro. Então vamos para lá e depois nós viemos para cá, a gente faz esse vai e vem. Galera, e para quem não ainda acessou o link do WhatsApp para participar da super promoção pela Rock Academy, que vai rolar no dia 10 de março, gente, não perca tempo, vocês não estão entendendo o que nós fizemos para vocês lá, entendeu? É loucura, e somente quem vai estar no WhatsApp que vai ter acesso a essa super promoção. Então não perca, Rock Academy, super promoção pro dia 10 de março, mas vocês têm que estar no canal do WhatsApp, tá bom? Então acesse o link aí, gente. Bora lá, vamos desenrolar essa história. É o seguinte, gente, eu falo muito da minha vida aqui pra vocês já conhecem minha vida quase que do avesso, pra ser sincera. Um assunto que eu não falo muito é sobre o meu pai. Gente, o meu pai, eu tive muito pouco tempo, né, ao lado dele, assim, eu vivi com meu pai até acho que meu pai saiu de casa, eu ia fazer 9 anos ou eu tinha 9 anos, eu não lembro especificamente, assim, se ia fazer ou se eu já tinha 9 anos. Minha mãe e meu pai tiveram 2 filhas, né, desse relacionamento, que foi eu e a minha irmã. E a minha irmã, só que o meu pai, ele nunca registrou a gente, entendeu? Então nós nunca tivemos pai na nossa certidão de nascimento. Na nossa certidão de nascimento nós sempre tivemos somente a mãe. E é uma das coisas assim que eu e a minha irmã, a gente sempre sentiu muito a vida toda por sermos filhas do XX, né? As pessoas sempre, quando a gente ia falar, nome do pai, nome da mãe. Então, nome da mãe, Maria Madalena, nome do pai, XX. E isso, de uma certa forma, por muitos anos, tipo, a gente era muito sentida com isso. Gente, o meu pai, ele saiu de casa, eu ia fazer, né, como eu falei, quase 9 anos. Infelizmente, eu tive vários problemas com meu pai na minha infância, que eu não vou entrar nesses detalhes agora com vocês, até porque é um assunto muito privado, muito particular, muito doloroso, e são coisas que eu não quero, né, expor aqui no momento. O que eu vim falar aqui sobre mais qual é a relação que eu tive com meu pai depois que ele saiu de casa. Meu pai saiu de casa depois, né, como eu falei, eu já ia completar meus 9 anos e logo em seguida, tipo 1 ano e meio, 2 anos depois, meu pai foi preso com 3 quilos da branquinha lá, né? Não sei nem se eu posso falar o nome aqui. Meu pai estava, infelizmente, participando, né, de uma gangue lá e nessa bobeada aí colocou 3 quilinhos, né, dentro do pneu do ônibus. Meu pai era motorista de ônibus, então eu acredito que ele resolveu entrar nessa onda aí. E infelizmente, eu acho que por ele ser motorista, eu acho que ele achou que ia ser mais fácil, né, dele poder levar a bichinha pra lá e pra cá e pra lá. E se ferrou, né? Então numa das colocadinhas da bichinha lá no pneu do ônibus, acho que com certeza ele foi dedurado. E meu pai foi preso, tá? Meu pai foi pego com a boca na botija. E meu pai foi sentenciado a 15 anos de prisão. E meu pai foi para a cadeia de Costa Marques, Rondônia. E lá ele ficou 1 ano, ele ficou 2 anos, ele ficou 3 anos. E aí ocorreu uma fuga dentro da cadeia. Prepararam uma fuga. E meu pai era um dos fugitivos, tá? Meu pai fugiu para a Bolívia. E nessa fuga, nós perdemos contato praticamente com meu pai por muito tempo. Eu fiquei 12 anos
fiquei praticamente 12 anos sem ouvir nada do meu pai, sem saber praticamente nada do meu pai. Até que um dia eu estava na área da minha casa, lavando uma roupa no meu tanquinho, eu olho para o lado assim, eu vejo aquele senhor chegando na minha casa com uma outra menininha. E era um reencontro que eu estava tendo com meu pai depois assim de muitos anos. Infelizmente, toda vez que eu estava perto do meu pai, eu nunca consegui sentir um conforto assim, meu papai, meu pai, eu posso abraçar, beijar, amar. A presença do meu pai, ela era uma mistura de algo estranho, uma sensação estranha, com algo que eu queria ter. Eu queria ter um pai. Eu queria ter alguém para que eu chamasse de pai, que eu amasse e que eu vivesse aquele relacionamento, mas eu não tinha. O meu pai, ele era o famoso galinha, tá? Ele teve várias mulheres, infelizmente eu acredito que eu devo de ter uns 10 irmãos por parte de pai, tá? Eu só tenho eu e a minha irmã, da mesma mãe, do mesmo pai, mas antes, né, de mim, da minha irmã, eu já tenho, se eu não me engano, 3 irmãos, 3 ou 4 irmãos, e depois de mim, da minha irmã, mais uns 5, né? Eu não sei exatamente, eu sei que nós somos uns 10, 12 irmãos, tudo por parte de pai. Aí vocês me perguntam, e aí, ele foi pai de algum desses 10, 12 moleques? De jeito nenhum, né, gente? Ele só sabia fazer. Muitas pessoas admiravam meu pai, que achava ele o garanhão, o comedorzão, o bichão da goiaba. E sempre julgou muitas vezes até nós, filhos, porque a gente tinha uma certa birra dele. Só que ninguém estava no nosso lençol, né? Ninguém estava na nossa pele para entender que nós queríamos um pai que nos amássemos, um pai presente, um pai que cuidasse de nós, um pai que fosse responsável pela nossa criação, um pai que comprasse brigas pela gente, um pai que nos defendesse. Era só o que a gente queria e infelizmente nós nunca tivemos isso daquela pessoa. Dizem que você não sente saudade do que você não tem. Isso é a pura verdade. Então eu nunca senti saudade de ter um pai. Eu queria ter um pai e viver a emoção de ter um pai, mas como eu nunca tive, então eu nunca tive saudade. Eu vim embora para os Estados Unidos. Depois que meu pai saiu da cadeia, que ele fugiu da cadeia, 10, 12 anos depois que ele fugiu, eu vi ele uma última vez na Bolívia. Passei com ele uns 3 dias, se eu não me engano, Bianca era muito pequenininha, Bianca tinha acho que 2 mesinhos. Como eu disse para vocês, eu tentei várias vezes me conectar com ele, mas algo ali não fluía, nunca fluiu muito bem. Nem entre eu e ele, nem entre minha irmã e ele, eu não sei, praticamente ninguém dos irmãos nunca teve aquela sintonia de que pai mágico que nós tínhamos, porque nós não tínhamos. Nós tínhamos um provedor, alguém que foi lá, fez um filho e vazou no mundo. Então, em 2016, meu pai eu já morava aqui, né? Igual eu falei pra vocês, eu vi meu pai em 2000, e aí nunca mais vi meu pai, nunca mais falei com meu pai. Aí em 2016 meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata. E foi muito interessante, gente, porque ali, naquele momento, quando eu descobri, tanto é que a família entrou em contato comigo e falou que meu pai estava com câncer, virou uma mistura, né, dentro do meu coração, assim, de, meu Deus, será que eu nunca vou ter a chance, né, de ter vivido um relacionamento, né, com um pai de verdade. Então eu pulei dentro da situação, eu tentei ajudar em todas as maneiras, com exames médicos, com médicos, com tudo, para que eu pudesse, sei lá, de alguma certa forma, dar alguma coisa para o meu pai, né, já que eu não sabia quanto tempo de vida que ele tinha, e sei lá, ver se existia uma forma de restaurar alguma coisa, um sentimento, mas não tinha como restaurar um sentimento que nunca houve, né, nunca ocorreu. E eu tinha somente o green card, eu não tinha, e eu peguei o green card por asilo. E quando você pega o green card por asilo, o advogado fala, não vá ao Brasil, porque você está pondo em risco. Quando você voltar, que eles veem que o seu green card é de asilo, eles vão tentar entender se o seu green card é de asilo porque você não quer mais voltar para o seu país, por que você estaria indo para o seu país? E aí eu fiquei naquele desespero, será que eu vou poder ver meu pai uma última vez, né, com vida? E
mesmo com tudo que aconteceu, eu sentia que eu precisava ver o meu pai uma última vez para que eu conseguisse dar um adeus para ele, dar um tchau e tirar uma certa mágoa que eu tinha do meu coração de infância, né? De quando eu era criança, algo que sempre me fez muito mal com relação ao meu pai. E só que eu não podia ir ao Brasil, né? E aquilo me desesperou. Eu falei, bom, o que eu fiz? Eu não poderia ir para o Brasil, mas eu poderia ir para a Bolívia, né? Então eu resolvi ir visitar meu pai. Foi quando eu fiz uma proposta para o meu marido. Fiz uma proposta, não, eu perguntei para o meu marido se o meu marido gostaria de ir ao Brasil comigo. Meu marido na hora topou, falou, com certeza eu vou para o Brasil com você, sim. Só que infelizmente, gente, nós não conseguíamos, o meu marido precisava de visto para ir para o Brasil, e eu não me lembro o que aconteceu, porque iria demorar muito ele pegar o visto, alguma coisa assim. E eu falei, bom, vamos tentar. Aí eu consegui, é uma história muito louca que eu vou contar isso para vocês uma outra hora, sobre como que o Ross entrou no Brasil. Infelizmente, meu marido teve que entrar ilegalmente no Brasil. Meu marido teve que atravessar um rio, né, entre Bolívia e Brasil, mas ele fez tudo isso para poder me acompanhar até o Brasil, para que eu conseguisse ver o meu pai pela uma última vez e que ele conseguisse conhecer o meu pai. Eu pedi para o meu marido, falei assim, eu vou ir para Bolívia, e da Bolívia a gente cruza, e aí a gente pode tentar evitar, né, a nossa entrada e saída no Brasil pelos passaportes, aquela coisa toda, mas eu preciso ir fechar essa página com o meu pai. Eu preciso que esse perdão seja feito, para que ele partindo, a minha alma, ele descanse e eu descanse também. Porque eu sempre, lá no fundinho da minha cabeça, uma mágoa, uma dor, um sentimento, e eu falei, eu não quero passar o resto da minha vida sentindo que eu não fechei essa página. E nisso, gente, nós fizemos uma loucura, compramos nossas passagens para Bolívia. E meu marido e eu, antes de eu ir, eu falei assim, eu gostaria muito que você fosse, meu marido conhece toda a minha história com meu pai, do começo ao fim. E eu falei para o meu esposo, eu não gostaria que você fosse com essa viagem comigo com julgamentos. Eu queria que você fosse com essa viagem comigo para conhecer a pessoa que me colocou no mundo. Eu queria que você fosse no Brasil comigo para você entender de onde eu vim. Eu gostaria que você conhecesse quem foi o meu provedor. E eu gostaria que você fosse como meu parceiro nessa jornada, onde eu vou buscar entender um pouco mais a situação e tentar fechar essa página com paz, para que eu viva em paz e que meu pai vá em paz também. Então eu gostaria muito que você fosse sem julgamento. E o meu marido falou, eu amo tanto você que é óbvio, eu vou por você, com você, e não se preocupe comigo, eu estou indo simplesmente para realizar um desejo seu e não do seu pai. Eu quero ver você bem. Então, beleza, aí fomos, fizemos aquela loucura que num próximo vídeo eu conto como que foi atravessar ilegalmente. Ai, Jesus, não posso nem falar isso, né? Mas como que foi atravessar da Bolívia para o Brasil, foi uma loucura. O gringo, meu pai eterno. Mas tá bom, conseguimos, chegamos lá no Brasil. E foi muito interessante, porque eu tive um contato com meu pai de 10 dias. Não, 10 dias não, minto, 9 dias. Foi o maior contato que eu já tive com meu pai durante a vida toda, depois que meu pai saiu de casa, quando, né, eu ia fazer meus 9 anos. Meus irmãos, né, do Paraná vieram também, que foi uma das melhores coisas que eu tive o prazer de ter, meus irmãos, né, por parte de pai, que eu não via há muitos anos, muitos anos lá junto com a gente. Então foi um momento muito único. E foi muito interessante, criou dentro de mim um sentimento assim, bom, essa provavelmente vai ser a última vez que eu vou estar vendo meu pai, porque o câncer dele já tinha se espalhado para os ossos e nós sabíamos que eles não tinham muito tempo. Ele estava assim, questão de dias, ele precisava muito de fazer uma cirurgia que estava demorando muito. Gente, eu fiquei tão louca assim que eu falei, bom, eu queria, sabe assim, quando você fala, eu vi ele tão fragilizado. Eu vi o meu pai tão fraquinho, tão acabado, que pela primeira vez eu vi um ser humilde. Eu vi um ser frágil. E eu falei, nossa, me deu vontade de acolher aquele ser que olhava para mim e pedia por socorro. E eu fui
no hospital, eu e o meu marido, nós conseguimos conversar com os doutores. A cirurgia do meu pai, que não tinha nem data, gente, aconteceu no outro dia, né? No outro dia, 2 dias depois, fizeram uma cirurgia no meu pai. E devido a essa cirurgia, meu pai teve a chance de viver mais 1 ano. Meu pai conseguiu viver mais 1 ano e pouquinho depois daquela cirurgia. Na realidade, não, quase 2 anos, porque meu pai faleceu em 2018. E aí, depois dessa cirurgia, eu nunca me esqueço que um dia eu estava sentada numa... Ele tinha um quartinho, né, que era muito quente, Rondônia, muito quente. E tinha um ar condicionado, então ele ficava muito tempo lá dentro, né? Minha irmã também foi para lá. E eu me lembro que, sentado um dia, ele deitado na cama lá, eu, né, sentei, peguei na mão dele. E pela primeira vez eu vi ele tão fragilizado que eu sinto até vergonha de falar isso, mas me fazia bem sentir que eu tinha um ser puro ali na minha frente, que ele estava tão fraco que só o que ele queria era amor. Ele queria amor e carinho de alguém que ele nunca deu amor e carinho, nem para mim, nem para nenhum dos filhos dele. Mas naquele momento ele queria amor e carinho de alguém que ele nunca deu amor e carinho. Mas eu me senti bem de saber que eu poderia, né? Naquele momento eu estava lutando pela vida dele, tentando fazer ele viver mais tempo, porque eu ainda tinha uma esperança de que talvez ele seria um pai de verdade. Talvez ele poderia esquecer toda a vida bandida que ele viveu, que ele teve, que ele escolheu, e se redimisse e tentasse ser um bom pai. Então eu estava ali na luta por migalhas. Eu estava numa luta muito grande por migalhas, de saber o que é ser amada por um pai e tentar saber o que é o sentimento de ter um pai que te ame e que se preocupe com você. Mas que foi muito bom para mim. E aí, meu pai um dia pega na minha mão e ele fala: me perdoe por tudo que eu fiz. Eu só precisava daquelas palavras. E meu pai fala: me perdoe porque eu errei demais com você quando você era pequena. E me perdoe por eu não ter sido um bom pai. É como se aquela viagem que eu tivesse feito pro Brasil era só aquilo que eu queria ouvir para mim poder fechar aquela página. E eu nunca me esqueço que quando eu toquei na mão dele, né? A mãozinha dele estava gelada, tava friozinho no quarto, e ele deu um sorrisão assim no rosto, e pela primeira vez, né, ele me abraçou, eu abracei ele, e pela primeira vez, em uma única vez, em mais de 30 e poucos anos, eu senti o amor de pai, por 1 minuto, 2 minutos. Não sei se no momento muito debilitado dele, né? Ele sentiu que ali ele poderia me dar um carinho verdadeiro de pai. E eu recebi. E eu o perdoei. E eu fechei essa página. E eu fechei essa página com muita paz no meu coração e com muito agradecimento a Deus. Meu esposo entrou no quarto, abraçou meu pai e me abraçou. E ali eu me despedi dele. E ali eu nunca mais o vi com vida. Eu vim embora para os Estados Unidos de novo. Ele ainda viveu mais 1 ano e um pouquinho depois daquela data. Nós conversávamos muito por telefone, coisa que nós nunca fizemos a vida inteirinha. Nós fizemos no último ano de vida dele. E eu estava com ele no telefone 5 minutos antes dele falecer. E essa é a história do meu pai, gente. As pessoas me perguntam muito: você não fala do seu pai, você não comenta nada do seu pai. Então, agora vocês já sabem um pouquinho. Mas eu acredito assim que o mais importante eu consegui, que foi perdoá-lo. Eu acho que o mais importante foi saber que eu consegui trazer essa paz espiritual para dentro de mim e para dentro do meu coração.
E hoje não sei onde ele está, como que ele está, mas eu sei que eu estou bem e com o sentimento de dever cumprido. Que até mesmo nos últimos minutos antes da morte dele, mesmo com tudo que ele fez para mim e para muitas outras pessoas, eu tentei não focar naquilo no último momento e passar os últimos momentos da vida dele com tranquilidade e paz. E eu acredito que isso foi feito. Então é essa, gente. Essa foi um pedacinho da minha história com meu pai, tá? Para quem me pergunta muito sobre o meu pai, essa é a história do meu pai. E galera, num próximo vídeo, em qualquer momento, eu vou contar a nossa trajetória de como conseguimos entrar no Brasil com o gringo, entrando pelo rio afora, para conseguir chegar no Brasil, porque ele estava sem visto americano. Naquela época ainda precisava de visto americano, não, visto para o Brasil. Os americanos precisavam do visto para entrar lá. E ele não tinha. Mas por mim, pelo amor que ele tinha por mim, ele fez umas loucuras para poder me acompanhar. E nós temos tudo gravado, tudo em vídeo, muita coisa legal, muita coisa interessante, coisa que meu marido nunca nem viu na vida dele. Ele chegou a ver lá na Bolívia, lá em Guayará-Mirim, lá em Guajará, o aeroporto de lá. Gente, se vocês verem os vídeos que eu tenho da cara de espanto do gringo, vocês vão cair duro. Vou contar essa história em algum momento aqui no canal, tá bom, gente? Beijão. Espero que vocês entendam um pouco agora a minha parte paterna, tá? Depois de tudo que eu contei pra vocês. Fica com Deus, gente. Tenham um bom dia e eu amo vocês e até a próxima.